Dica de livro: Epifanias e o Encontro do Ser. Autor Marcelo Augusto Bissoli. Editora Joarte, editora e serviço. É um livro lindo, forte e poderoso, de poesias que falam sobre epifania, que é um termo usado na Grécia Antiga para designar o afloramento de novas experiências na vida, na morte, nas crenças e na compreensão do universo. Fala sobre como povos festejam as fases da vida de acordo com sua cultura e também suas celebrações em forma de data. Além disso, são poesias tocantes que falam sobre as nossas emoções, sofrimentos, alegrias e também sobre temas da sociedade que a gente se depara em relação ao nosso cotidiano e de como podemos servir ao mundo em meio aos nossos desafios. O livro é dividido em forma poética em 3 temas: encontros e desencontros, epifanias e encontro do ser. Eu escolhi algumas poesias para declamar para vocês. Poesia Receita de Deus. Hoje acordei junto a Deus. Ele estava aqui comigo, ao meu lado, e depois em cada gesto meu, ele me observava. Caminhou comigo no parque, contou-me as histórias das coisas e me fez crer que elas dependiam de mim, da árvore, da chuva, do vento, da alma, da guerra e da paz. Em meu pensamento, ele era espelho, um velhinho de barba branca e longa, vestindo uma bata imaculada, pregando a bondade e a justiça, e com um olhar desvairado de que tudo criou. Depois, como num sonho, eu com tudo que tenho em mente, descobri, matematicamente, a verdadeira imagem de Deus. Belo, perfeito, justo, intangível. Teria a beleza da baleia, a calma do elefante, a leveza do beija-flor, os sonhos do querubim. Forte, alto, largo, inatingível, com a força do gorila, a bravura do leão, a tenacidade da águia, a perpetuidade do baobá e a humana sabedoria criativa, livre da ambição, da inveja, do egoísmo. A imagem de Deus é inesgotável, imensurável. Imaginá-lo tudo e não formá-lo em nada é algo sem forma, é humanamente inarticulável. Talvez Deus não seja nada para ser todos. Talvez ele seja o infinito para ser cada um. Talvez todos possuam um pouco de Deus em si. Talvez o vemos todo dia e nem o notamos. E assim continuei meu caminho, pensando em tudo ou talvez em nada, vendo sem perceber uma andorinha que vem todo ano de muito longe, fazer seu ninho nas árvores verdejantes que circundam meu alvorecer. Politicagem. Ai daqueles que se brincam com a esperança de um povo. Paulo Bonfim. Poesia A Politicagem. Homens de gravatas, toscos sem força, intempéries do mal, retardado social, ferruginojos, ensopados de promessas castas e virulentas, engordurosas mãos de musgo. A uma voz foram negadas, juntaram as Minervas do inferno, fizeram a mais trole gama de homens indecentes e putres que povo algum desejaria ter. Ó comedores de olhos, suor e saliva, imagina-os entrando na câmara, bodes de barba enfiadas no nariz e na barba sempre afinada a dizer mentiras. Olhos de poder e de dinheiro, mentes insanas perfuradas de buracos ocos. Sou representante do meu povo. Lutarei com ele por seus interesses, falsidades, vociferação de lúgubres palavras demagogas. Ignóbil e pútreo veneno da sociedade. Vil tecela da pobreza, do oprimido e do agressor. Guardarei seus nomes no dissoluto tempo da vida. Com autoridade de povo usurpado, eu lhes julgo culpados. Culpá-los pelo desemprego, pela pobreza, pela falta de vida. Culpá-los pelo sem teto, pelo sem terra e pelo sem pão. Pela criança que nasce e morre. Se não morre, trabalha aos 8, fuma aos 9, mata aos 15. Pela droga que domina as narinas dos nossos filhos. Pelo assaltante que rouba e mata. Pela menina que vende o corpo e a alma. Pela chacina que ocorre no subúrbio. Pelo prédio que caiu por descuido.
pela árvore que saiu sem volta, pela onda que está sempre imprópria, pela noite que esconde a história, pelo filho que matou família, pela escola que ficou muda, pela relva que não molha mais nada, pelo nada que só encontra em nada, pelo projeto cancelado, pela obra sem medida, pela medida, só política, ódio e rancor, ódio corrosivo, ódio de tudo que perdeu sentido, do camelô que perdeu o trilho, do lixo que encobriu o rio. Ó, como é vil, como é cardo, verme funicida do fundo do mar da vida. Poesia, o existencialismo moderno. Compro, logo existo. Redução da cultura ao estado de produto comercial. A obra se reduz a um produto, mercadoria. Distribuidores, produtores, corporações, instituições. A obra virou produto. O artista, engenheiro. O espectador, consumidor. Somos filtrados pelas estratégias de mercado. A publicidade virou pedagogia. A mídia é quem dita a sabedoria, organizando as escolhas, opções e os tratados. A luta entre a potência comercial contra a obra universal. O produto é hoje. O passado virou nostalgia. O artista não quer a glória da morte no ouvido da vida. O consumo é agora. E o pagamento em N parcelas. Por favor, deixe-me entrar. Perdi minha senha. Gente, por favor, abra. Gente, sou eu, Marcelo. Poesia. Não sou capitalista, comunista ou socialista. Não sou capitalista, comunista ou socialista. Sou antes de tudo eu, com meus erros, angústias, paixões, egoísmos e rancores. As verdades se articulam distorcidas, tendo a enxergar o mundo de modo oblíquo e exagerado. À minha volta, os materiais se fazem inertes, ineficazes. Nada acontece. A razão de tudo não são eles, sou eu. Eu e a minha constituição individual. Não sou comunista, capitalista ou socialista. Não sou de nenhum partido. Sou somente do meu partido. Capitalista é ser impossível, estável, histérico. Comunista é ser frio, irônico e decadente. Socialista é ser sonhador, lunático e irreal. Todo sistema, após alguns anos de governo, torna-se possessivo, conservador, moralista e ético. Uma ética tão imoral de ético. É um moralismo tão insensível que a liberdade se transforma em busca simbólica. Estaremos sempre presos a posições do sistema. Por isso eu sou mais eu, antes de tudo, me reinventando radicalmente e apagando os vestígios do meu passado. Crio os vários eus. Uma hora homem, uma hora borboleta. Uma hora borboleta, uma hora homem. Nessa turbulenta riqueza de personalidade. Sigo incompreendido em todos os sentidos. Sinto-me uma balsa. Hoje sinto-me uma balsa, em fruição serena, imperturbável do presente, livre da angústia e da preocupação, um nada ilimitado do universo. Não um nada de nada, mas um nada de estar e não ser percebido. Deixe-me existir e só, como a lua, árvores, as estrelas, ou o rio que corre, e sempre vai dar ao mesmo lugar, um adiamento do presente absoluto, para um tempo ilimitado. Destituído de tempo. Penso na elevação transcendente e sobrenatural, no prolongamento e plenitude de existir. Regenero-me psíquico espiritualmente. Nessa dança metafísica, reflito um mundo imenso e o espaço infinito, em vibrações infinitesimais no meu coração. O mundo é tudo que eu faço dele, e ele cabe na palma da minha mão, contrariedades, sofrimentos e aflições, necessidade de ter. A dor é tão somente o conhecimento da vontade e a necessidade obstruída. Assim como a luz ilumina o espaço, apenas quando existe um objeto para refleti-la. Somente em mim queima a chama do meu desejo. Eu sou o centro do meu universo, e o coração é o centro dessa eterna combustão. E a comédia da existência. Viver é alegria, é riso e gargalhada. É a libertação do eu para o mundo, das irrupções grosseiras da paixão, da contradição do novo, do ousado, do inexperimentado. A vida deve ser amada, promovida individualmente e coletivamente, de degrau em degrau. Subimos as nuvens, encarnando o único grande estágio da alma, a comédia da vida. Não deve ser inconsciente. Foi-se o tempo das tragédias, das morais, das religiões, dos livros proféticos e moralistas, mestres dos remorsos
e das lutas religiosas. São os enviados de Deus para salvar a humanidade, criadores da ética e das condições antinaturais, mudando erroneamente o curso da natureza, negando as condições naturalmente humanas. A tragédia sempre foi breve, não resistindo ao risco, à razão, à natureza. E nesse impulso de hoje a dia rimos de nós, do próximo e da vida. Uma espécie não pode existir sem a eterna confiança em si. Dia perfeito. O dia perfeito há de vir, com mais flores, com mais seiva, com mais frutos. A chuva cairá moderadamente, adubando a vida. O sol seguirá, calcificando o crescimento. O vento soprará de modo a agitar os pólens. O mar e os rios serão sempre abundantes de peixes, ostras, mariscos, camarão. O pescador voltará sempre antes do sol se pôr, para abastecer sua comunidade e ver a sua amada. O plantador terá fartura de sementes e o solo estará sempre fértil. Todas as crianças irão à escola e depois brincarão, tão somente diversão e alegria. Os adolescentes beijarão muito, sem nenhum vício ou moralismo, com muito sentimento, muita música e muito esporte. Todos terão trabalho digno, trabalhando com alegria e serenidade. Não faltará alimentos, não existirá fome. Viveremos num sistema capitalista social, exercendo nossa liberdade criativa e democrática, com plena responsabilidade pelo próximo, pelo ambiente e pelo mundo em si. Viveremos libertos de todos os sentimentos falsos, preconceitos, negativismo, limitações ou aparências, sem guerras ou afrontas, mentiras ou intolerâncias, como irmãos e vizinhos, respeitando as diferenças culturais, sociais e espirituais. Marido e mulher se amaram muito. Numa vida compartilhada e livre de contrastes. Será o dia marcado pela harmonia indelével da existência natural, pela dignidade e pela felicidade, ao princípio básico de ser feliz e fazer os outros felizes, no equilíbrio da razão e da emoção. Chegarei em casa nesse dia depois do trabalho, abaixarei forte minha mulher, contarei-lhe minhas histórias, estenderei suas angústias e esperanças. Depois juntos contaremos estrelas, dançaremos ao luau, faremos a estão perguntando uns ao outro. Esse será o dia perfeito. Eu hei de tê-lo em todas as minhas forças, como só a mim dependesse ele, como se todo equilíbrio desordenado do universo estivesse nos meus ombros, e meus ombros fossem a escora para outros ombros, e outros ombros suportassem mais outros ombros, nesse sustentável dever de ser, ter e perceber. Dia perfeito. O dia perfeito há de vir, com mais flores, com mais seiva, com mais frutos. A chuva cairá moderadamente, adubando a vida. O sol seguirá, calcificando o crescimento. O vento soprará de modo a agitar os pólens. O mar e os rios serão sempre abundantes de peixes, ostras, mariscos, camarão. O pescador voltará sempre antes do sol se pôr, para abastecer sua comunidade e ver a sua amada. O plantador terá fartura de sementes e o solo estará sempre fértil. Todas as crianças irão à escola e depois brincarão, tão somente diversão e alegria. Os adolescentes beijarão muito, sem nenhum vício ou moralismo, com muito sentimento, muita música e muito esporte. Todos terão trabalho digno, trabalhando com alegria e serenidade. Não faltará alimentos, não existirá fome. Viveremos num sistema capitalista social, exercendo nossa liberdade criativa e democrática, com plena responsabilidade pelo próximo, pelo ambiente e pelo mundo em si. Viveremos libertos de todos os sentimentos falsos, preconceitos, negativismo, limitações ou aparências, sem guerras ou afrontas, mentiras ou intolerâncias, como irmãos e vizinhos, respeitando as diferenças culturais, sociais e espirituais. Marido e mulher se amaram muito. Numa vida compartilhada e livre de contrastes. Será o dia marcado pela harmonia indelével da existência natural, pela dignidade e pela felicidade, ao princípio básico de ser feliz e fazer os outros felizes, no equilíbrio da razão e da emoção. Chegarei em casa nesse dia depois do trabalho, abaixarei forte minha mulher, contarei-lhe minhas histórias, estenderei suas angústias e esperanças.
Depois juntos contaremos estrelas, dancharemos ao luau, faremos estão perdoando uns ao outro. E será o dia perfeito. Eu hei de tê-lo em todas as minhas forças, como só a mim dependesse ele, como se todo equilíbrio desordenado do universo estivesse nos meus ombros, e meus ombros fossem a escora para outros ombros, e outros ombros suportassem mais outros ombros, nesse sustentável dever de ser, ter e perceber. Eu recomendo a todos o livro poético Epifanias e Encontro do Ser, autor Marcelo Augusto Bisoli.